encontrando servos fiéis, tá? O termo servo na Bíblia é usado muitas vezes, da compreensão daqueles que são resgatados do reino das trevas para o reino maravilhoso do amor do Senhor, são trazidos para o reino de Deus para servi-lo. E há muitas compreensões e muitas orientações sobre como deve ser o servo, a serva do Senhor, o servo bom, a serva fiel. E nós encontramos isso várias vezes sendo mencionados, né? A Bíblia diz que os servos servem como abençoadores, instrumentos do agir de Deus que abençoam as pessoas, que abençoam a igreja, que abençoam a cidade, que abençoam a nação, que abençoam os amigos, que abençoam a família. Abençoadores, porque são abençoados pelo Senhor e vão ser o instrumento do abençoado Senhor aonde vão. Encontramos servos de Deus sendo identificados como aqueles que recebem de Deus talento, recebem de Deus a capacitação pelo seu Espírito para servi-lo, e devem fazer esse talento se multiplicar. São comparados a mordomos, cuidam daquilo que não lhe pertence, mas fazem com zelo, fazem com dedicação, fazem no propósito de prosperar, de fazer prosperar. Todo membro da igreja, todo membro do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça, como aquele que comanda, ele é servo de Deus, serva do Senhor. Da criança menor, criança de peito ainda, que pode glorificar ao Senhor com perfeito louvor, até o ancião mais idoso, passando pela jovem, pelo adolescente, pelos casais, pelos solteiros, irmãos e irmãs, mas sempre com a sua vida colocada diante do Senhor, sempre expressando disposição para atender a sua vontade, o seu propósito. Servos são aqueles que, chamados por Senhor, confiados uma missão, se desprendem no propósito de realizá-la. Deus sempre usou dos seus servos, das suas servas, de homens e mulheres, de crianças, de adolescentes, de jovens, para cumprir o seu propósito junto à terra, sempre estabelecendo na terra a sua vontade, comunicando aos homens o seu amor e a sua grandiosa salvação, sempre rompendo os céus, visitando a terra com seus feitos, fazendo prosperar entre os homens a história que ele vem escrevendo. É Deus que escreve, é Deus que faz, mas faz a partir da sua vida também da minha. Então nós glorificamos ao Senhor porque não há idade para servir, não há diferença de sexo para servir, homem e mulher, todos são olhados da mesma forma pelo Senhor, em favor de cada vida foi pago o mesmo preço, todos exercem a mesma fé, todos são incluídos no reino de Deus pela mesma certeza, graça de Deus que nos alcança com salvação em Cristo Jesus. E hoje nós queremos falar de servos fiéis, porque nós vamos ordenar irmãos ao diaconato, nomes que estão sendo confiados a essa tarefa, a essa missão junto à Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, eleitos pela Assembleia da Igreja, dentro da soberania do querer do Senhor, confirmando a vontade de Deus com o seu voto, com o voto da Assembleia, que elegeu estes 5 irmãos. Vamos nos lembrar também do agir de Deus no decurso do tempo e da história, com servos, homens e mulheres, usados pelo Senhor para estabelecer o que nós chamamos de reforma protestante, mover de Deus na luta contra o pecado. Nós já falamos aqui, é a batalha da igreja contra o pecado, é o chamado de Deus da igreja de volta à Escritura. Deus levantou Lutero, Martinho Lutero, na Alemanha, levantou mais tarde João Calvino também, em Genebra, e houve Melancto, e houve antes disso na pré-reforma João Wycliffe, e houve também na pré-reforma João Hus. Deus foi levantando pessoas para edificar a sua igreja, para conduzi-la com crescimento.
e junto ao crescimento foi concedendo dons e talentos para que a igreja seja assistida e edificada, a palavra de Deus pregada com fidelidade, e o reino de Deus se estendendo a começar por Jerusalém, se espalhando por Judéia, Samaria, até os confins da terra. O texto que está anunciado aí, Atos capítulo 6, é a instituição dos diáconos na vida da igreja, que se dá em razão do crescimento, da expansão da igreja, crescimento do número de discípulos, de homens, de mulheres, de servos, servas do Senhor, que vão sendo feitos pelo agir de Deus, mas pelo testemunho da igreja, pelo agir de Deus, pelo mover do Espírito de Deus, mas pela pregação que cada membro faz, pelo testemunho de fé que cada um dos servos e das servas do Senhor realiza, com fidelidade ao Senhor. Então o texto é esse que está anunciado, Atos capítulo 6, verso de 1 a 7. Mesmo assentados, queridos, queiram acompanhar a leitura desse texto. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muito bem, queridos, que Deus acrescente graça ao nosso coração, na leitura que fazemos da sua bendita palavra. Que o Espírito do Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos as verdades que Deus revela à nossa vida como servos bons e fiéis. Primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos dentro desse texto, nesse tempo de reflexão, é que o serviço que surge aqui ao diaconato, um novo cargo, uma nova função junto à vida da igreja, se dá por causa de uma oportunidade que surge em razão do crescimento da comunidade. Atos capítulo 2, a igreja está nascendo em Jerusalém. Atos capítulo 6, a igreja já se multiplicou muito em Jerusalém. E agora há necessidade de mais obreiros, mais servos para a seara. Jesus já havia falado dessa necessidade com os seus discípulos, quando mencionavam muito trabalho que a igreja ia ter que fazer, que os discípulos iam ter que realizar, para fazer discípulos de todas as nações, testemunhando sobre a fé em Cristo, ensinando pessoas a guardar tudo aquilo que Cristo lhes havia ordenado. Ele havia dito aos discípulos: orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. E naquele momento ele orou com a multidão de discípulos que o acompanhavam, e ele então convocou os 12 para segui-lo, os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Cristo, citando-os pelo nome, convocando-os pelo nome, para seguirem nessa jornada de fé, nessa jornada de aprendizado, de crescimento, do revelar do Senhor, do realizar da obra redentora de Deus em Cristo. E esses discípulos vieram, e agora a igreja multiplicou, a igreja cresceu, outras necessidades surgiram, outros serviços, outras linhas de trabalho. E em razão do crescimento da igreja e da demanda de trabalho, demanda de serviço, oportunidade para que outros oficiais fossem eleitos, outros homens pudessem ser levantados como líderes para o cuidado do rebanho, para o cuidado da ovelha, para o cuidado da igreja, para o cuidado da ordem do culto, para
a assistência aos necessitados, a junta diaconal. Então surge, irmãos, diante de uma oportunidade. Crescimento de igreja nos desafia ao serviço. Nós sempre queremos que a igreja cresça. Nós sempre queremos que mais pessoas sejam alcançadas pela fé. Isso acontece em razão do seu trabalho, do meu trabalho, da sua dedicação, da minha dedicação, da sua fidelidade, da minha fidelidade, da maneira como eu encaro, da maneira como eu realizo a missão que Deus confia à minha mão para fazer. A missão de ir e fazer discípulos é de todos nós. Há outros cargos na vida da igreja, outras funções, outros dons e talentos concedidos pelo Senhor, na capacitação do Espírito do Senhor, para que cada um se empenhe para fazer o melhor que pode. E no fazer o melhor está a nossa expressão de fidelidade ao Senhor, fazendo com a direção da palavra de Deus, fazendo na submissão da pessoa de Cristo, fazendo, é claro, nos colocando na disposição de Deus para a ação do seu Espírito e fazendo o serviço com alegria, dando em favor dessa missão o nosso melhor, sem negligência. E a igreja cresce, e quando cresce a igreja, cresce a oportunidade para aquele que quer servir, para aquele que quer participar, para aquele que quer cooperar. E nós continuamos orando, envie trabalhadores. Ainda bem que em razão do multiplicar da igreja, os trabalhadores já estavam lá. Ainda bem que quando nós precisamos eleger irmãos aqui, para o diaconato, os irmãos já estavam aqui, já eram membros da igreja. Já puderam ter os seus nomes indicados. Já puderam se dispor para o trabalho, já puderam apresentar os seus nomes na Assembleia, puderam ser eleitos pela Assembleia da Igreja, na direção do Senhor da Igreja, que é Cristo Jesus. Ainda bem que quando um movimento de reforma, chamando a igreja de volta à Escritura, chamando a igreja de volta à luz da palavra de Deus, Deus já tinha preparado homens, Deus já tinha preparado mulheres, Deus já tinha preparado servos bons, servas fiéis, para se colocar nesse tempo de oportunidade. Então hoje nós vivemos um tempo de oportunidade. Esses irmãos, 5 irmãos, vão alguns seguir no trabalho da junta diaconal, outros vão começar, por causa da oportunidade que Deus criou para que eles, junto conosco, sirvam ao Senhor. Você está na igreja, você participa de um ministério, você participa de um departamento, você participa de uma sociedade interna, você está junto à liderança, você está ajudando, somando esforço com a liderança para o trabalho da assistência social, da oração, da proclamação da palavra, da visitação de pessoas, de enfermos, da exortação de vidas conforme a Escritura, oportunidade que Deus te dá para servi-lo. Faça com alegria, faça com dedicação, faça com o seu melhor, porque esse momento em que Deus nos confia é o momento do desafio. O que acontecia lá? Cresceu-se o número de discípulos, de irmãos, de irmãs junto à igreja. A igreja tem um trabalho de assistência social. Órfãos e viúvas, especialmente, são assistidos nas suas necessidades, com doações de cesta básica, com doações de roupa, com o auxílio de cuidado, quem sabe com a sua saúde, com a ajuda, o socorro de uma boa companhia para fazer algum trabalho, algum serviço necessário que o órfão e a viúva não estão dando conta para fazer. Cuidado muito especial diante da necessidade que o órfão, que a viúva viviam, e de repente o que se percebe na igreja é que algumas viúvas estão sendo assistidas, alguns órfãos estão sendo socorridos, alguns estão tendo amparo, outros estão tendo boa companhia, mas um grupo não. E não parece ser assim uma coisa impensada, dá a entender que é uma coisa escolhida. Um grupo vinculado aos judeus são bem assistidos. Um grupo de helenistas que falam a língua grega não estão sendo bem assistidos. E a reclamação chega para o discípulo, chega para o apóstolo. Olha, nós precisamos resolver isso, porque não é só a necessidade que está existindo aí um partidarismo, está existindo aí, né, uma maneira de divisão, uma forma de se pensar e de se perder, quem sabe, se não pensar, a unidade da igreja. Porque alguns estão sendo bem assistidos e bem socorridos, outros estão sendo negligenciados.
Então parece existir um partidarismo, porque o grupo assistido é o mesmo, e o grupo não assistido também é o mesmo grupo sempre. Então não é só um problema de falta de assistência, mas é um problema também de conduzir a igreja por uma falta de unidade. O serviço precisava ser feito, um desafio existia para a igreja, que precisava de uma solução. E os apóstolos diante de Deus, junto à igreja, orando e buscando a graça e a direção do Senhor, decidiram por eleger pessoas na assembleia da igreja para aquilo que precisava ser feito, para o desafio que a igreja encontrava. Há sempre desafios na vida da igreja. No tempo da reforma, de se corrigir as corrupções, aquela batalha contra o pecado que eu já mencionei aqui domingo passado. É uma luta contra a corrupção do coração humano, contra o ser humano que começa com ideias, com sugestões, com propostas religiosas que levam o ser humano, que instrui o ser humano até acreditar que ele pode salvar a si mesmo, que ele pode herdar o céu por sua bondade, por seus recursos, por seu trabalho, pela força do seu braço, por obra das suas mãos, contrariando o que a Escritura diz de que salvação é graça de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, vem pela graça, favor de Deus que a gente não merece e não conquista sozinho, e não alcança por merecimento. E aí Deus levantou homens, levantou mulheres, levantou pessoas, conclamando a igreja a rever a posição, a rever suas decisões, suas instruções, à luz da Escritura Sagrada, porque nós tínhamos o desafio de retornar a ser uma igreja que combate o pecado, que vence a corrupção do coração, que se volta para Deus, que se volta para a sua palavra, que não é reconhecida apenas pelos seus atos, pelas muitas idas e vindas ao templo, pelos muitos cultos e missas e pelas muitas penitências realizadas e celebradas, mas por ter um coração puro, um espírito inabalável, trazendo na nova vida em Cristo a possibilidade de um viver novo, que abomina o pecado, que luta contra o pecado, que olha para a Escritura e a tem como luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés. Então, diante dos desafios, irmãos, Deus está levantando 5 irmãos para nos ajudar na nossa junta diaconal, para realizar o trabalho que tem sido feito, para realizar um trabalho que quem sabe não estamos fazendo, mas que diante do desafio que a igreja tem, o Senhor está levantando estes irmãos entre vós. Diante dos desafios que você tem visto a igreja viver, desafios que você tem visto a igreja enfrentar, eu falo igreja como Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, ou Igreja de Cristo, em qualquer lugar onde você conhece o propósito de Deus, o querer de Deus de fazer discípulos, o querer de Deus de edificar a gente, o querer de Deus de promover santidade, o querer de Deus de sustentar princípios e valores cristãos para a vida, para a família, o poder de Deus para combater inimigos, para resistir ao diabo. Aonde você vê, onde você perceber qualquer iniciativa ou desejo ou desafio da vontade de Deus para a sua vida, você que está sendo desafiado, meu irmão, minha irmã, deve entender que se Deus está movendo o seu coração, se Deus está fazendo você ver essas necessidades, é porque quem sabe Ele quer te levantar para resolver esses problemas. Existe aí um desafio que precisa ser, de fato, vencido. Uma necessidade que precisa ser suprida. Um trabalho que precisa ser feito. Uma missão que Deus está incomodando o seu coração e quem sabe vai confiar na sua mão para ser realizada. Porque Deus realiza a sua obra, Ele faz conforme o seu propósito no decurso da história e do tempo, mas Ele sempre usa de pessoas. O desafio que a igreja tem é o desafio que você tem. No mínimo, você tem que interceder, orar por isso. Porque aquilo que é seu é também de Deus. Nos seus desafios pessoais da vida, nos seus sonhos e projetos, com respeito ao tempo e à história da sua casa, do seu trabalho.
nos desafios que você tem quanto à enfermidade ou quanto à dificuldade econômica e financeira, ou no problema, na dificuldade, na aflição, na dor que você passa e enfrenta lá na sua casa. Na preocupação com o filho ou com a filha, no desentendimento ou preocupação com o cônjuge, no resgate daquilo que se perdeu, no estabelecimento da paz, se ela já não existe na família, no alcance do perdão, se de alguma forma nós erramos com alguém, e em razão do nosso erro algum estrago, algum dano ocorreu. Há sempre um desafio de Deus para mim, há sempre um desafio de Deus para você, houve um desafio de Deus para Lutero, para John Knox. Há um desafio de Deus para esses diáconos que estão sendo levantados. Há um querer, há uma vontade de Deus para ser realizada, que Ele coloca diante dos seus olhos. Que quem sabe Ele vai colocar nas suas mãos, como está colocando o diaconato da igreja na mão desses cinco irmãos. Que serão ordenados, que tomarão posse, que depois vão tomar assento na nossa junta diaconal e vão iniciar o seu mandato de 5 anos para servir com fidelidade ao Senhor. Há desafios sempre de Deus para nós. Para tudo e em tudo, Deus tem um propósito. E no desafio que Ele dá, Ele traz a solução. Há necessidade de cuidado com viúvas e órfãos, há necessidade de assistência aos necessitados, há de fato a preocupação com o culto, há a preocupação com a igreja, há a preocupação com os visitantes, com aqueles que vêm, com aqueles que vão, com a boa ordem dos nossos trabalhos. Então há solução. Vamos eleger homens. Não vamos eleger um homem qualquer. Vamos eleger homem com alguma qualificação especial. Mas a solução é eleger pessoas, porque Deus é aquele que manda trabalhadores para a seara. E a solução é eu me colocar nas mãos de Deus para que Ele faça da minha vida, segundo a sua vontade, um vaso de bênção. Quando o Senhor precisou de um ventre virgem para trazer ao mundo a Cristo Jesus, Ele usou Maria. Ela disse: eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Quando Ele precisou de um bom profeta, chamou Samuel ainda adolescente, ele vai dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Quando ele precisa de um guia para libertar Israel, ele chama Moisés, Moisés dá algumas desculpas, mas Moisés é aquele que é levantado e é tomado como um vaso nas mãos de Deus, para ser um grande líder de Israel. Quando ele precisou de alguém para vencer o gigante Golias, Deus não encontrou no exército de Saul, Deus encontrou na pessoa de Davi, que cuidava de ovelhas. Aliás, Davi já havia sido ungido rei, na sua própria casa, na casa de Jessé, seu pai, e quando foi verificar as qualificações aos olhos humanos, ele não serviria, tanto é que ele nem foi chamado para ser colocado diante de Samuel, o profeta que veio ungir o novo rei de Israel. Ele ficou lá no campo mesmo, cuidando das ovelhas, porque era ainda muito moço. Mas Deus manda o profeta falar: ninguém vai se assentar à mesa, ninguém vai comer, até que eu veja esse menino. Quando chegou, embora não fosse segundo os olhos humanos, segundo os olhos de Deus era Davi. Se assentou no trono de Israel, que reinou sobre Israel, que foi um grande rei de Israel, que foi um grande servo de Deus para conduzir Israel, para fortalecer a nação de Israel. Então há uma solução, irmãos, há sempre uma solução. Dentro da oportunidade que Deus cria, dentro do desafio que Deus traz, essa solução passa pela minha vida e pela sua. Eu tenho que entender que Deus vê em mim o que, quem sabe, o homem não viu ainda. Deus vai me capacitar para aquela obra que Ele vai me confiar, mesmo que eu ainda não tenha a capacidade para fazer. Porque a realização dessa obra não vem daquilo que eu posso, mas vem daquilo que o Senhor pode fazer a partir de mim.
E às vezes quando nós somos chamados para algum cargo, às vezes quando nós somos exortados na palavra de Deus para alguma missão, para algum trabalho que Deus quer confiar na nossa mão, porque Ele vai nos incomodando, vai mostrando os desafios para nós, nós achamos que não é para nós achamos que nós não somos capazes, nós achamos que é melhor deixar para o pastor, ou então deixar para um presbítero. E aqui o que se pensou é o seguinte: vamos lá nos apóstolos, há um problema, há uma dificuldade, eles vão resolver. Eles dizem: não vamos resolver, Deus vai levantar outras pessoas para resolver esse caso, para cuidar dessa obra, para ser instrumento no agir dele nesse momento. Outros que vão dizer: eis-me aqui também, envie-me a mim. Servos bons, servos fiéis, que no instrumento de Deus vão entender a grandeza do trabalho. Há um trabalho para ser feito, há um problema para ser resolvido, há uma necessidade para ser suprida, há um desafio que a igreja enfrenta. Há o desejo de Deus de agir mais, de fazer mais, de cuidar mais, de semear mais. Porque o trabalho de Deus, a obra de Deus é sempre muito maior, muito mais grandiosa, tem um alcance sempre muito mais extraordinário do que qualquer outra obra, qualquer outro projeto que você encontrar por esse mundo afora, por melhor que ele seja. Porque esses projetos vão trazer resultados, vão alcançar bom êxito, vão melhorar a vida de muita gente, mas nada além da vida aqui. O trabalho que realizamos, chamado que Deus faz para a nossa vida, produz frutos, diz Ele, para a eternidade, para o porvir. Tem um alcance muito maior. Por isso que o alerta da palavra de Deus é buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus. Você não vai achar um projeto melhor. Você não vai achar um projeto que alcança mais. Você não vai achar um projeto que movimenta mais graça, mais favor, mais bondade, mais misericórdia, mais salvação, mais perdão do que esse. Você não vai encontrar no seu trabalho, no projeto que você tem para a sua casa. São importantes, mas não tem a grandeza que esse tem. E em razão da grandeza, a necessidade de uma qualificação grandiosa. Vamos escolher 7 homens, vamos eleger. Mas há uma instrução sábia para a vida da igreja, daqueles que vão eleger. Se encontra no versículo 3. Então, os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas, mas irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem encarregaremos desse trabalho. Se o trabalho é grandioso, é necessário qualificações especiais. Homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, homens de bom testemunho, de bom proceder, homens que têm a sua vida avaliada pela família, pela igreja, pelo vizinho, pelo amigo, pelo inimigo, e que, quem sabe, possa levá-los a declarar o que foi declarado com respeito à vida, o trabalho, o procedimento de Daniel. Olhamos, procuramos, não encontramos nada que pudéssemos acusá-lo. Irmãos, vocês foram eleitos, está identificado na vida de vocês características, qualidades que essa igreja confia. Vocês não vão passar a ter isso agora, a igreja entende que vocês já têm. Deus já preparou. Vocês têm que manter, vocês têm que fazer crescer, vocês têm que buscar mais virtudes, mais frutos do Espírito. Mas para nós, aos olhos de Deus, vocês já são especiais em razão daquilo que vocês já têm feito. Por isso dizemos, servos bons, servos fiéis, que já vêm servindo ao Senhor, que já são abençoadores, que já têm multiplicado os talentos, não enterrado.
Já tem disposto a vida para outras ações, para outras funções, para outros trabalhos, dizendo: conta conosco, Senhor, com a nossa alegria de servir. No trabalho há dificuldades, no trabalho há desafios, o trabalho exige empenho, exige tempo. Vocês vão ter que dar mais tempo, vocês vão ter que trabalhar mais, vocês vão ter que se esforçar mais, vocês vão ter que se sacrificar mais, vocês vão ter que abandonar um pouco mais outros projetos, quem sabe em algum momento. Os reformadores tiveram também que sofrer as perseguições, sofrer as pressões, sofrer as ameaças. A igreja de Cristo também, nos dias aqui, estava sofrendo os açoites, sofreram as prisões, sofreram as mortes, mas não deixaram de servir, porque entenderam a grandeza do trabalho. Homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de sabedoria. Qualificações importantes para aqueles que querem servir. A grandeza do trabalho, ela vem porque quando você faz bem feito o seu trabalho, quando você cumpre bem a sua missão, quando você exerce bem a sua função no corpo, o resto do corpo é abençoado. Paulo usa essa figura de corpo, chamando a igreja para refletir sobre a importância de cada membro do corpo, de cada pessoa que exerce o seu dom, que faz o seu trabalho, que entende a grandeza da seara e do reino e que se dedica com o seu melhor. Ele fala: quando um membro funciona bem, todo o corpo é honrado; quando um membro funciona mal, todo o corpo é prejudicado. E todos os membros no corpo são muito importantes, porque não existe corpo formado por um membro só, porque o corpo é formado por um ajuntamento de membros, e cada membro exercendo a sua função, para que todo o corpo sobreviva bem. Então a grandeza do trabalho, ela vem quando você entende que é um realizar de Deus com a sua vida que Ele não faz com a vida do pastor. Há uma função que Ele está exercendo que não é exercida com a vida do presbítero, nem com o irmão tal, nem com a irmã, é com você mesmo. O trabalho da junta diaconal vai ser um trabalho diferente do trabalho do apostolado. Ele vai cuidar da oração, ele vai cuidar da pregação da palavra, enquanto os diáconos cuidam da assistência e do cuidado com o rebanho do culto. Está liberando os outros irmãos para fazer bem a missão que Deus lhe confiou, que é diferente da dele. Não está sobrecarregando ninguém. Está assumindo responsabilidade para que o outro não tenha que dobrar o seu trabalho, para que ele não tenha que se colocar numa causa nova que surgiu, porque não há quem faça. Se os homens recebem essa eleição, eles são capacitados pelo Senhor, a igreja vai ministrar honra e bênção sobre as suas vidas, impondo as mãos, e eles são levantados na igreja para liberar os apóstolos para pregação e oração. O ministério que eles acreditavam que era o essencial para eles, no que Deus lhe confiava naquele momento. O trabalho é grandioso, irmão, porque quando você faz, você está liberando outros para fazer outras coisas, que a igreja precisa, para atender outros desafios que a igreja tem, para abençoar outras pessoas, que você não pode abençoar, e que se aqueles que estão abençoando tiver que vir fazer o seu trabalho, vai deixá-las lá nas suas necessidades. Então nós servimos uns aos outros, nós trabalhamos uns pelos outros, no comando do cabeça do grande Senhor que temos, que é Cristo. E entendemos a grandeza do trabalho quando percebemos a importância da nossa obra. Não importa se ela é vista pelos homens, ela é agraciada, e ela é contemplada, e ela é recompensada por Deus. As horas que você passa na sua intercessão, clamando pela edificação da igreja, pelo sustento da fé, para que portas sejam abertas ao Evangelho, que pouco aparece nos relatórios da igreja, mas que Deus sabe que você faz bem, faz com diligência, faz com fidelidade. No preparo da sua vida, da sua voz para adorar o Senhor aqui, na dedicação, no aprendizado cada vez maior da ação musical, para você servir ao Senhor com o seu instrumento, de forma mais abençoadora possível. Dedicação da sua vida, porque entende a grandeza do trabalho e sabe que o pastor não sabe fazer isso, porque ele não toca nenhum instrumento, mas você toca e faz
com maestria. Se prepare e prepare a sua vida para estar aqui, para edificar a igreja através das canções. Então há uma diversidade de dons, porque é uma diversidade de tarefas. E nós estamos vendo Deus levantando homens para cuidar das necessidades, dos necessitados, do trabalho, da ordem do culto, para mobilizar a igreja, para perceber aonde mais ela pode ir, nesse trabalho grandioso que Deus confia à nossa mão para fazer. Há uma grandeza de trabalho, irmãos, porque vai resolver um problema bem sério. O problema do partidarismo, o problema da desunião. Viúvas estão sendo lembradas. Viúvas estão sendo esquecidas. Viúva de determinado grupo está sendo socorrida. Viúva de outros grupos estão ficando no esquecimento. Não estão tendo a mesma atenção. Partidos estão surgindo. A unidade da igreja está se perdendo. Esses homens são levantados para que a unidade seja preservada. A reclamação, a identidade de partido, a identificação de partidos. Há, de fato, a possibilidade da igreja se quebrar. E a grandeza do trabalho, quando eu percebo o efeito que o meu trabalho pode produzir na igreja. Onde Deus pode levar essa obra, o que Deus pode fazer a partir de mim. Muitas coisas nós vamos poder contar, outras coisas nós vamos descobrir na eternidade, mas é bem certo que servos bons, servos fiéis, servas boas e diligentes vão sendo usadas por Deus de maneira maravilhosa todo dia. Algumas coisas elas sabem, eles identificam, outras Deus vai nos contar quando trouxer nas mãos o que ele chama de galardão para oferecer àqueles que serviram com diligência, porque entenderam a grandeza do trabalho, a grandiosidade da missão. Esse texto me lembra, irmãos, que com o meu trabalho, com a minha contribuição, o reino de Deus cresce. Verso 7. Os homens foram levantados. Alguns para fazer o serviço em muito pouco tempo, servindo bem o Senhor, já deram a sua vida. Estevão já é apedrejado no capítulo seguinte. Por sustento de fé, por serviço prestado ao Senhor, com o propósito de servir até a morte. No capítulo 8, a perseguição cresce, a população sai de Israel, toda a comunidade cristã ficando apenas os apóstolos. Filipe desce para Samaria. Filipe é o missionário de Cristo ali, um diácono. Depois Deus o conduz ao deserto. Lá no deserto ele encontra o eunuco da Etiópia. Ele proclama o evangelho para aquele rapaz. Ele vai lá para a sua terra. Ele é o responsável para levar o evangelho da graça de Deus para aquele povo etíope. Quando chega depois o apóstolo Paulo por lá, as viagens missionárias por lá, já há um grupo lá glorificando ao Senhor, que recebeu a semente do evangelho ali. Filipe não sabia no que isso poderia dar, mas Deus já sabia. Quem não quer o crescimento do reino de Deus? Quem não quer ter um familiar que ainda não é cristão aqui conosco no banco, glorificando ao Senhor, erguendo a sua mão, cantando louvores, orando, expressando a sua fé, a sua confiança, declarando que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida e vivendo a certeza da salvação eterna? Todos nós queremos. Então temos que nos dispor para sermos servos bons e fiéis. É a partir da minha fidelidade. É a partir da minha disposição que o crescimento da igreja vem. Mas quando eu me acomodo, eu acho que o trabalho é sempre para outro, nunca para mim. Que as funções podem ser exercidas sempre por outros irmãos, outros membros, mas não por mim. Quando eu me acovardo diante do desafio, quando eu não disponho a minha vida como Maria para dizer que se cumpre a minha só palavra, ou como servo de Deus que disse, eis-me aqui, envia-me a mim, o profeta Isaías, num tempo difícil, num tempo de desafio, para o movimento de fé junto a Israel.
Um povo que lábios glorificavam ao Senhor e coração distante de Deus, que apresentavam sacrifícios ao Senhor com mãos sujas de sangue. Se ele não se levantasse, como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus tem que voltar, por isso que a reforma protestante acontece, por isso que homens e mulheres se engajaram nesse propósito, sabendo que havia um propósito de Deus, de dar crescimento à sua igreja, crescimento à sua obra, crescimento saudável, por meio de homens e mulheres, de servos e servas boas e fiéis, contribuindo com o crescimento. Crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O crescimento da igreja seguiu, o partidarismo da igreja cessou, a possibilidade da igreja quebrar, viver desunião, foi embora. O avanço aconteceu, o reino de Deus cresce, a fé se fortalece, a igreja toma força, porque homens fiéis, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios da graça de Deus, do Espírito Santo e de fé, se levantaram para servir. Então, eles disseram: usa-me, Senhor. Como o farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas. Nós não temos um cântico assim? O propósito de Deus de tomar a sua vida e a minha e de nos transformar em vasos de bênção, instrumentos do seu agir, com quem Ele possa contar para fazer crescer o seu reino, expandir a sua obra, realizar o seu propósito entre os homens, dar continuidade a essa obra gloriosa, no mover de Deus junto aos homens para conceder salvação ao perdido. Ainda bem que Deus pode contar com os nossos irmãos conosco, com a minha vida e com a sua, os desafios que Ele nos dá. Há uma expressão de Paulo sobre servir. Ele diz que ele serve ao reino de Deus como aquele que está acorrentado em Cristo. É uma expressão dele em uma das suas cartas. Nesse momento, Paulo está querendo dizer para mim e para você algo muito importante, muito sério, que você precisa guardar se você não guardar mais nada do que foi falado aqui. Ele está se referindo a servos escravos de baixa ralé. O escravo que era acorrentado no barco, que tomava nas mãos os remos, e que era conduzido a chicotadas, e na toque do tambor, para conduzir essa embarcação, independente da maneira como estava o mar. Então, se o mar estava bonança, tranquilo, eles iam tocando, eles movimentam o barco. Eles estão acorrentados ao barco, com mãos e pés, eles estão com mãos no remo. O toque é feito, a ordem é dada. Se o sujeito está fracassando, se o sujeito está se movimentando assim com um pouco de negligência, chicote no lombo. Se a tempestade vem, o esforço é maior. Eles não podem abandonar, eles não podem deixar. Esses escravos, eles comiam ali eles faziam as suas necessidades, eles não eram arrancados dali. Eles tinham descanso quando aquele que coordenava o barco dizia: agora você dorme, e ele continua. Dormiam ali, presos aos remos, acorrentado no porão do barco. Quando ele achava que precisava de mais descanso, uma vez o sujeito sacudia ele e falou assim: agora é a sua vez de remar. Ele descansa, toma o remo nas mãos, vento forte à frente, tempestade à vista, pode se preparar, a coisa vai ficar feia. Ele não pode desistir, ele não pode deixar os remos nas mãos. Paulo está dizendo: eu sirvo ao Senhor como aquele que é acorrentado ao barco. Eu estou acorrentado em Cristo. Se naufragar, eu naufrago. Seja o que vier pela frente, eu não paro, eu não cesso. E ele vai dizer: porque ele sofreu açoites e prisões e apedrejamento e naufrágios, mas ele procurou combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé.
sabendo que lhe reservava o Senhor uma coroa da justiça. Irmãos, servos bons e fiéis são servos que entendem a grandeza da missão para pensar naquele escravo que serve bem, acorrentado, sem deixar sua missão para nada. Alguns momentos de bonança, alguns momentos de tempestade, mas sempre vai ser exigido dele algum esforço, algum empenho, porque a embarcação não pode parar. O que Deus tem para fazer não pode parar. E Ele conta com a sua vida, com o seu comprometimento. Como pôde contar com o comprometimento de Paulo? Como pôde contar com o comprometimento desses diáconos aqui que foram eleitos? Você é servo. Ele te comprou por um alto preço. Pode ser que você esteja algemado a Cristo. Porque o preço que Ele pagou pela sua vida é muito grande. Ele não pagou um preço de um escravo de baixa ralé. O escravo de menor preço possível no mercado. Ele deu o alto preço da sua vida. Te colocou na grande e mais preciosa missão que um ser humano pode ser envolvido nesse mundo. Ele conta com o seu trabalho, com o meu. Ele quer ver em você o comprometimento que aqueles servos tinham para tocar a igreja para frente, para produzir o crescimento da igreja. Que Ele nos veja assim, como servos bons e fiéis. Sendo fiel no pouco, vão ser colocados sobre o muito. Que Ele não encontre aqui servo mau e diligente, porque esse não entra no gozo do seu Senhor.